tem a assinatura de 90 deputados federais em virtude da vaza-toga, o escândalo que revelou por meio das mensagens de telefone publicizadas por Eduardo Talhaferro e outros documentos, como os processos... Notícia urgente agora, corre aqui para o nosso vídeo, acabou de ser confirmado. O que você vai ver agora é chocante, então preste muita atenção, já vou colocar agora aqui para você. Nós estamos acompanhando aí todo o cenário brasileiro, o cenário político, né? Cenário geopolítico mundial, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo agora. O mundo tá virado de cabeça para baixo. Você que tem acompanhado nossos vídeos aqui, você tem visto tudo que está acontecendo. Cada dia é uma bomba nova. Política, guerra, economia, tudo desmoronando, tudo de cabeça para baixo. E o que eu vou mostrar aqui para vocês, preste atenção aqui, porque tem muita gente que não está sabendo da verdade, tá? Enquanto o povo luta para sobreviver, tem gente lá em cima decidindo o futuro do povo, né? Na base da mentira, do interesse. A gente está acompanhando tudo aí. Preste atenção nessa notícia, tá? Porque eles acham que a gente não está percebendo, tá? Eles pensam que a gente não está percebendo, mas o jogo está escancarado, meus irmãos. A verdade escondida, né? Estão vindo à tona, as notícias estão aí, tá? E não é só metade da história, não. Tem coisa acontecendo por trás que poucos estão tendo coragem de falar o que realmente está acontecendo. Mas aqui no nosso canal a gente fala sem medo. O que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Isso daqui, ó, você não vai ver em qualquer lugar, viu? Você não vai ver a televisão brasileira mostrando isso, tá? Você que chegou aqui, ó, preste atenção. Aqui você vê por trás das manchetes. Aqui você vê a revelação do que está acontecendo. Então se prepara. Tá? Se prepara. Você que chegou aqui no nosso vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui. É muito importante para o andamento do nosso canal. Vamos bater nossa meta de 5.000 likes agora na primeira hora. Que eu conto com você para o andamento desse canal. A gente sabe as dificuldades para poder trazer as notícias, né? No Brasil, hoje em dia, o cerco está fechando, mas você está no canal certo. Aqui a gente tem compromisso com Deus, tem compromisso com o povo, tem compromisso com a verdade. Aqui você fica sabendo de tudo, você não perde nada, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou mostrar agora. Vamos para cima. E nesse momento, estamos aqui, o deputado Cabo Gilberto e eu, e acabamos de fazer também o protocolo de um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido de impeachment que protocolamos agora nesta tarde tem a assinatura de 90 deputados federais em virtude da vaza-toga, o escândalo que revelou por meio das mensagens de telefone publicizadas por Eduardo Talhaferro e outros documentos, como os processos de Alexandre de Moraes, aqueles que ele conduz, são nulos de pleno direito e absolutamente viciados. E além disso, para passar já em seguida a palavra ao meu colega Cabo Gilberto, outros 3 fatos novos desses últimos dias foram acrescentados a esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Caso de Felipe Martins, Cabo Gilberto e eu somos hoje indiciados junto à Procuradoria-Geral da República, depois de investigados pela Polícia Federal do Lula, com autorização do Supremo Tribunal Federal, por dizermos a verdade, que Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022 e, portanto, jamais poderia ter sido utilizada esta informação falsa por um delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, para pedir a sua prisão ao ministro Alexandre de Moraes. As revelações, que já eram públicas antes, mas agora anunciadas também pelo órgão de imigração americano, CBP, de que Felipe Martins, de fato, não viajou aos Estados Unidos, é um fato novo relevantíssimo acrescentado a esse pedido de impeachment que já estava preparado sobre a vaza-toga. Caso de Flávia Magalhães, brasileira, naturalizada americana, teve no seu encalço um delegado da Polícia Federal nos Estados Unidos, em solo americano, para prendê-la e levá-la de volta para o Brasil. Outro absurdo sem tamanho.
algo que demonstra que quem ataca a soberania de outro país é o ministro Alexandre de Moraes, ao tentar censurar e perseguir nacionais brasileiros no estrangeiro e até mesmo nacionais e empresas americanas em solo americano e também em solo nacional. E para finalizar, e passo já de imediato a palavra ao deputado Cabo Gilberto, a situação absurda a que está submetido o ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua preso em casa, mesmo que no curso do seu processo, que havia ensejado uma prisão preventiva, não tenha sido denunciado pelo Procurador-Geral da República. É um absurdo em toda medida e, portanto, Alexandre de Moraes, que comete abusos de autoridade em série, precisa ser sancionado pelo Senado da República e, por esse motivo, protocolamos esse processo de impeachment novo contra Alexandre de Moraes, que venha se somar aos demais processos de impeachment já apresentados contra o ministro. Deputado Cabo Gilberto. Boa tarde a todos. Grande satisfação estar aqui mais uma vez no Senado Federal, na companhia da senadora Damares Alves, senador Girão, esse grande guerreiro, o senador Magno Malta, que não foge às batalhas, e o nosso querido deputado do nosso partido Eros, do Estado de Minas Gerais, e o competente deputado Marcelo Van Hatten, do Novo, do Estado do Rio Grande do Sul. Vejam só, esse é o segundo processo de impeachment que nós apresentamos. Quando eu digo nós, a minha pessoa. O ministro anteriormente autorizou a minha prisão, onde eu estava na Paraíba, sequer eu estava na Praça dos Três Poderes. Um absurdo jamais visto na história da República Federativa do Brasil. Então é importante a população brasileira entender o momento crítico da nossa democracia. E esse novo processo de impeachment, eu e o deputado Marcelo Van Hatten fomos vítimas da Polícia Federal do Lula, porque hoje temos duas polícias federais, a Polícia Federal de Estado e a Polícia Federal Política, que comete ilegalidades uma atrás da outra e com provas concretas. Com a nova ação do governo americano, através da imigração, com provas concretas que Felipe Martins não estava nos Estados Unidos, colaborou com o nosso discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, que denunciamos o delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Shaw, que ele estava cometendo ilegalidades. Daí, em vez da Polícia Federal de Estado, foi a Polícia Federal de Lula, polícia opressora da oposição, abriu um inquérito contra quem? Contra os dois parlamentares que denunciaram. A Constituição é muito clara nas prerrogativas parlamentares e na nossa missão, senador Magno Malta, de fiscalizar o Poder Executivo. Por conta disso, temos as prerrogativas parlamentares elencadas bastante clara no artigo 53 da Carta Magna. Isso aí não é uma proteção individual do parlamento, isso é uma proteção do voto popular do povo brasileiro. Por conta disso, estamos apresentando esse processo de impeachment para que o ministro seja freado urgentemente pelo Senado Federal com base no artigo 52. Temos grandes senadores da República, quase 20 senadores que sempre assinam, e o novo processo de impeachment tinha 41 assinaturas. Então é importante que a população entenda a insegurança jurídica que o ministro está ocasionando na República Federativa do Brasil, rasgando reiteradas vezes vários artigos constitucionais, como elecamos diretamente na tribuna da Câmara dos Deputados. O artigo 53, o artigo 55, o artigo 49, o artigo 1º, o artigo 5º, o artigo 84, o artigo 129, o artigo 136, 137, o artigo 220, que está diretamente ligado à imprensa brasileira com censura prévia. Então, esse processo de impeachment é importante deixar claro, Marcelo, à população brasileira que estamos fazendo a nossa parte, apresentando o processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, com base no artigo 52 da nossa Carta Magna, que dá poderes ao Senado Federal para instituir o sistema de freios e contrapesos. Hoje é indiscutível que o Supremo Tribunal virou um superpoder da República e o pior, poder político. Quando a política entra na justiça, a justiça sai pelas portas do fundo. Então é importante que a população pressione o Senado Federal para restabelecer o Estado democrático que eles tanto falam de direito. É irrefutável, Marcelo, as provas concretas que estamos apresentando. Lógico que cabe ao senador Davi Alcolumbre aceitar ou não, mas a pressão do povo, dos senadores que assinaram, poderemos, enfim, trazer paz ao Brasil. E não podemos esquecer dos presos políticos,
presidente Bolsonaro, o maior líder da direita, está preso hoje de forma ilegal, inconstitucional. Ele é mais uma vítima desse regime de parceria de Lula e STF. Então, muito obrigado a todos. Anunciar que a gente vai processar os delegados. O senhor anuncia depois. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez estamos aqui. Precisa ter coragem para estar aqui, para enfrentar essa ditadura que estamos acompanhando, mas nós estamos fazendo a nossa parte em defesa do povo brasileiro. E você, cidadão, que, mais um processo, não vai dar em nada. Nós estamos fazendo a nossa parte. Precisamos de maioria para que possamos, enfim, dar prosseguimento e, pela primeira vez na história do Brasil, impeachment o ministro da Suprema Corte. Muito obrigado a todos. Eu queria fazer um recorte aqui na palavra de Marcel e na palavra do Gilberto sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Nesse novo inquérito aberto, em função da tara deles por Eduardo Bolsonaro, aliás, acho que eles têm tara por todo mundo, tem sobrenome Bolsonaro, ou quem é aliado de Bolsonaro, eles abriram um inquérito novo em que envolve Eduardo, o pastor Silas Malafaia e o presidente Jair Bolsonaro. O PGR foi acionado. O PGR traz de volta dizendo que Jair Bolsonaro está fora. Então, somente Eduardo. Preste atenção. Esse mesmo PGR, olha que filme que nós já vimos, Damares. Ele disse que o Clezão tinha que ser solto, porque não tinha nada, não tinha provas e ele ainda tinha comorbidades. Mas Alexandre de Moraes manteve ele preso até a morte. Será que é isso que Alexandre quer? Repetir o filme? O PGR diz que não há nada contra Bolsonaro, não pediu prisão de Bolsonaro, excluiu Bolsonaro, mas é mantê-lo encarcerado, embora esteja em casa, fragilmente no seu corpo, no seu psicológico. Será que é isso que ele está interessado? Para que morra? Porque eles querem Jair Bolsonaro longe, quer vê-lo pelas costas, não querem ele no processo eleitoral, eles querem matar de fato Jair Bolsonaro. E ontem a esquerda ficou maluca, barata tonta voando por aí, porque o PGR não pediu a prisão de Eduardo Bolsonaro. Porque eu acho que Gunê são três coisas. Primeiro, eu acho que ele arrumou um problema com Alexandre de Moraes, que é eles que vão resolver não ter pedido a prisão de Eduardo Bolsonaro. O segundo problema que eu entendo do Gunê é tentar fazer uma média, eu não sei se com o Trump, ou com o Congresso Nacional, ou com o Senado da República, que vai ouvi-lo novamente para uma recondução. E a terceira é ele ter acordado para que, quando Lula estava preso, por peculato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, a esquerda foi para os Estados Unidos. Elas foram para os Emirados Árabes, falaram na Al Jazeera, deram entrevistas para defender o Lula. Por que não houve resultado? A diferença entre eles e Eduardo é que Eduardo está cumprindo o mesmo papel que eles cumpriram, mas Eduardo tem prestígio. A diferença é o prestígio, o respeito e aquilo que foi denunciar. O mundo sabia que Lula estava preso por peculato e lavagem de dinheiro, mas o mundo civilizado hoje sabe que o pai de Eduardo Bolsonaro é só um perseguido político, de forma criminosa e indecente, que querem vê-lo fora do processo eleitoral. Por isso nós vamos continuar forçando a barra, é o Senado, as duas casas juntas, esse grupo que não se acovarda, não se amedronta, nós continuaremos fazendo os esforços, porque não é possível que esse consórcio de um país que vive no regime totalitário com consórcio com o Supremo Tribunal Federal, que é um partido militante de esquerda, envolva o Senado da República, de forma muito específica, o seu presidente, porque as coisas que vêm da mesa para o plenário vêm do Supremo Tribunal Federal. As coisas que são nascidas aqui para ser votadas à mesa, simplesmente, elas são descartadas e nós vamos continuar essa luta. Esse recorte entre Clezão e o Bolsonaro e o comportamento do PGR parece muito, senhores senadores e senhores deputados. Damares, a gente vai responder depois. Deixa eu fazer a minha fala. Eu queria informar a imprensa que em 2027 vai ter impeachment no Senado, sim. Só um, não. Quantos necessários for.
E por que serão impeachmentados? Porque são humanos. Tão somente por serem seres humanos, eles também são falíveis. Nós temos que parar com essa história de que no momento que ele é elevado a ministro do Supremo, ele se torna um ser infalível. Não. Por ser humano e falível, tem que responder por seus erros. Mas nós estamos insistindo que aconteça antes de 27, porque nós precisamos que injustiças sejam reparadas. Deixa eu dar um exemplo que está todo mundo esquecendo. Hoje faz 365 dias. 305 dias que o general Braga Neto está preso. Por que ele foi preso há 305 dias atrás? Porque diziam que ele estava atrapalhando uma investigação. Porque houve um telefonema entre ele, e não foi ele que ligou, foi o pai do Cid que ligou para ele. Vamos prendê-lo para não atrapalhar a investigação. Acabou a investigação, então ele vai ser solto. Não foi solto. Aí o processo já foi julgado, está em fase recursal, tem o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. Foi solto? Não. Um homem da idade dele, um herói nacional, 305 dias preso. Vocês acham que isso não é injustiça? Nós queremos que essas injustiças sejam reparadas agora. Em 27 vai ter impeachment. Mas a gente quer que comece agora em 25, e é por isso que estamos apresentando mais um pedido de impeachment. Parabéns, deputados, pela coragem. Está muito claro que sobram motivos que endossam, embasam e legitimam o pedido ou os pedidos de impeachment trazidos pelos deputados Cabo Gilberto e Marcel Van Hatten aqui ao Senado Federal. E eles não estão sozinhos, como bem disse o deputado Marcel, são 90 e talvez agora já mais assinaturas. Somos realmente um grupo de parlamentares mobilizados na Câmara e no Senado, reivindicando as prerrogativas que qualquer poder reivindica e reivindicaria. E esse é o caminho para o equilíbrio tão sonhado pela população brasileira. E agora nós vemos algo que até então era raro. Nas próprias redações e nas discussões das televisões, nós já vemos controvérsias e pessoas concordando se levantando contra a tirania e vendo as arbitrariedades que estão a olhos nus para qualquer brasileiro perceber. Portanto, por tudo aquilo que já foi falado, por tudo aquilo que foi documentado para esse pedido de impeachment, considerando que realmente o Senado cada vez mais se torna sensível e tem a altivez de poder apresentar e solicitar do presidente Alcolumbre que paute e que vote os pedidos de impeachment, nós estamos no maior movimento pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também hoje aqui, bem falado pelos senadores, do ministro Flávio Dino. Parabéns aos nossos nobres deputados que não temem e que têm junto com eles também outros parlamentares que assim o fazem. O Senado precisa estar cada vez mais fortalecido, porque assim a democracia verdadeira será preservada no nosso país. Anistia já, liberdade ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Vou falar rápido, só para... Quando eu disse que seria um dia emblemático hoje, é por isso. Eu acho que na história do Senado nunca teve um dia que 2 pedidos de impeachment foram adentrados por parlamentares dessa casa. Então de parabéns, né, para 2 ministros diferentes. O ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, que é um quanto mais violador de direitos humanos, dito pela maior democracia do mundo. Você sabe que essa sanção não é uma coisa da cabeça de presidente. Isso é algo que tem toda uma comissão temática que analisa provas, calhamaços de documentos para ser sancionado um ministro, qualquer pessoa, como são sancionados terroristas, criminosos, ditadores. Então, esse pedido de impeachment que é feito, nós temos aqui um na casa esperando, um super pedido de impeachment, que o senador Davi Alcolumbre há um ano, fica empurrando com a barriga, não delibera, por isso que essa casa está de joelhos
hoje para o STF. Vem esse reforço dos deputados, quero parabenizá-los, porque é mais um pedido de impeachment. No super pedido foi feito um aditamento pelo senador Carlos Coutinho, nós assinamos também, que é sobre o caso absurdo que houve com o senador da República, Marcos Duval, que foi censurado, que foi torturado, assim como o Felipe Martins está sendo, e outros aditivos nós tivemos. Então, falta de ação não vai ter de parlamentares dessa casa. Pode chover canivete. Nós vamos estar aqui cumprindo o nosso dever e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não espero que seja em 2027. Eu espero que seja antes, porque 2027 pode ser tarde demais para o restinho de democracia que a gente tem no Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação e parabéns aos deputados pela iniciativa amplamente apoiada pelos senadores de oposição independente dessa casa. Obrigado, senhor. Tudo isso se soma a outros fatores que atormentam a nossa democracia. Deputado Marcel Van Hatten, a fuga do ministro Barroso, abrindo mão dos seus privilégios no STF, é o claro reconhecimento de quem foi injusto, de quem não cumpriu com seu papel devido ao processo legal. As notícias que temos nas últimas horas, que mais 2 ministros do STF também já estão preparando uma fuga, saindo pela porta dos fundos, que é um sinal claro do reconhecimento da injustiça que cometeram, não só contra Jair Messias Bolsonaro, mas tantos outros brasileiros. Isso se soma à manifestação, mais uma vez, infeliz do presidente da República, que nesta tarde quis, de certa forma, para justificar as mazelas do seu governo, dizer que ele tem um dos piores congressos da sua história. Ele nunca esperava uma oposição que pudesse ser tão pragmática e programática como essa. Simplesmente disse que não estava preparado para isso. Imaginava ele que, sendo levado ao poder com a proteção do STF, ele simplesmente iria reinar absoluto. Mas a história quis que ele encontrasse bravos deputados e deputadas federais, bravos senadores e bravas senadoras que não vão se curvar diante das injustiças, diante da corrupção, diante desse governo que a cada dia mais está, na verdade, avacalhando com a imagem do Brasil, pois a sua imagem repercute a cada dia mais internacionalmente, dado, como eu disse, as mazelas, não só financeiras, fiscais, mas morais e éticas do seu governo. Tudo isso se soma à necessidade dessa postura do nosso Senado, para que possa se manifestar diante desses pedidos e o Brasil possa, pela democracia, pelo Congresso Nacional e pela lei, o afastamento desses ministros que hoje, diante dos seus cargos, cometem injustiça e para que o Brasil possa, a partir já de 2027, restabelecer a sua normalidade da independência, da autonomia e no pleno cumprimento da Constituição legal pelos nossos poderes. Boa tarde a todos. Eu, quando entrei na política como médico oncologista, entrei para ajudar a melhorar a saúde. Só que a gente não pode se cegar. Então, vou aqui aproveitar esse momento para fazer um breve relato histórico. Tudo o que está acontecendo, esses pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Flávio Dino, que estão sendo protocolados com muito embasamento técnico, tudo nasceu em março de 2019. E nasceu na imprensa, onde uma revista, a revista Cruzoé, foi censurada por fazer crítica a um ministro do STF. E um inquérito foi aberto de ofício, sem passar pela PGR, foi nomeado o ministro Alexandre de Moraes, o relator. Depois, junto aqui na casa, uma CPI absurda da fake news, que até hoje foi encerrada em 2023, sem nenhuma comprovação de nada, levou ao famigerado inquérito do fim do mundo, levou às primeiras buscas e apreensões, levou às primeiras covardias e crime político do Brasil. Então, a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode deixar de enxergar o absurdo que está ocorrendo no nosso país, as perseguições incansáveis, prendendo pessoas por crime de opinião que não existe na nossa Constituição, prendendo pessoas perseguidos políticos e a gente vendo pessoas honestas, sérias, que querem lutar por um Brasil melhor, nessa covardia, por conta dos desmandos, dos absurdos, da tirania do STF. E aqui a parte técnica, mas a gente tem que falar da parte, não é
política não, da parte de coração. Eu era deputado da comissão do voto impresso e eu fui expulso na madrugada porque eu votei a favor do voto impresso auditável. A gente tem várias comprovações dos absurdos que acontecem dia após dia e a gente precisa se levantar. O Brasil precisa ter paz, o Brasil precisa voltar a discutir propostas para a saúde, propostas para a educação, propostas para a economia, o ajuste fiscal, seja o que for, mas não dá com esse Brasil dividido. A gente vai precisar ceder e a saída hoje é buscar apoio internacional. Não é à toa que hoje o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, deixou claro que 40% das tarifas é o efeito Alexandre de Moraes, é a tarifa Alexandre de Moraes. Então a gente vai ter que trabalhar junto, decidir, vamos continuar essa guerra eterna que só leva o nosso Brasil para o buraco ou vamos fazer uma anistia ampla, geral e restrita dos fatos desde 2019. Nós estamos prontos para anistiar até o ministro Alexandre de Moraes, para anistiar todos os ministros do STF, para anistiar todos os presos políticos, para zerar essa conversa e vamos para a eleição 2016, que vença o melhor, que vença 2026, eleição 2026, que vença o melhor, que vença o que a população queira e que nós possamos ter o mínimo de respeito entre o nosso povo para que a gente possa fazer do país ainda andar para frente e não retroceder. Não é fácil essa luta nossa, ninguém está aqui feliz de lutar por isso, mas a gente não tem outro caminho. Graças ao trabalho desses valentes senadores e deputados, graças ao trabalho, sim, do Eduardo Bolsonaro, que está longe da sua família lá nos Estados Unidos, que estamos conseguindo avançar um pouco, a passos muito pequenos, mas a gente quer a paz. E a paz só vai ser possível com a anistia. Enquanto isso, usar os instrumentos institucionais, parabéns, deputado Marcel, deputado Gilberto, porque estamos fazendo a parte técnica, que é protocolar pedidos de impeachment extremamente embasados para conseguir levar esses ministros a reverem seus posicionamentos e a gente possa fazer um acordo de paz, como foi feito tão belamente lá na faixa de Gaza, a gente é emocionado ver o retorno dos reféns. Vamos fazer isso aqui no Brasil. Chega desse inferno que não vai levar a gente para lugar nenhum. Eu sou brasileiro, eu amo meu país. Eu estou cansado de ver tanta injustiça e covardia e estou pronto para ajudar a trabalhar para a gente voltar para um caminho melhor. Muito obrigado a todos. Só agradecer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Eu sou Carolina da Gazeta do Povo. Diante do cenário que nós estamos vivendo, né? Esse já é um pedido de impeachment que está sendo protocolado diante de outros pedidos de impeachment que também já traziam algumas dessas situações. O que vocês veem de diferente, né? O que impulsionou mais ainda essa apresentação desse pedido para que ele também possa avançar agora diante de tantas situações que a gente tem visto, né, do STF? Perfeita a sua pergunta. É importante deixar claro que aqui também é uma ação política, técnico, jurídica e política. Quanto mais pressão da população brasileira, principalmente agora com as declarações dos secretários norte-americanos, deixando claro que o Brasil foi sancionado em 40% por conta do custo Moraes. Toda a população está pagando no que a gente vinha falando e alertando há muito tempo. O custo Moraes e segurança jurídica iria prejudicar toda a nação brasileira, deputado Marcel. E aí está a prova concreta que isso ocorreu. Então cabe ao Senado, então a gente vai pressionar, continuar pressionando, fazendo a nossa parte. É mais um processo de impeachment para que o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, pelo menos coloque em votação para saber se os senadores, se a gente vai ter 41 votos para afastar ou não, antes do julgamento, o ministro Moraes, como determina a legislação. Então a gente vai continuar pressionando o senador Davi Alcolumbre, é o meio legal. Diferentemente deles, nós estamos utilizando a Constituição Federal. Exatamente. Mais alguma pergunta? Muito obrigado a todos e vamos continuar o trabalho. Quinta-feira, amanhã tem sessão do Congresso Nacional e vamos cobrar no plenário aqui do Congresso Nacional que Davi Alcolumbre paute o impeachment de Alexandre de Moraes. Muito obrigado.